Violência contra a mulher e as redes de apoio e enfrentamento. O Ministério Público é uma instituição essencial para a defesa dos direitos dos cidadãos e para a manutenção da ordem jurídica no Estado. No caso de violência contra mulheres, não atua somente em ações de repressão, mas também nos cuidados com a vítima e sua família, fazendo os encaminhamentos necessários a redes de apoio existentes no município. Olá, bem-vindos ao podcast Conexão Comunidade. Informação que transforma, conexão que fortalece. Eu sou a Rossana Arruda. Eu sou o Wender Dias, também acadêmico de jornalismo da UNEMAT, aqui de Rondonópolis, e ao lado da Rossana, estamos com todo um trabalho durante vários dias, trabalho que é feito pelas coordenações de jornalismo e direito para levar temas relevantes através do podcast Conexão Comunidade. Estamos abordando há vários episódios esses temas de extrema relevância para a nossa comunidade. No episódio de hoje, Rossana, vamos falar da violência doméstica contra a mulher, analisando principalmente a atuação do Ministério Público aqui de Rondonópolis, divulgando também as redes de apoio e enfrentamento em nossa cidade diante da relevância deste assunto, mais do que tudo, para informar nossa comunidade e esclarecer também os principais tópicos dentro deste tema. Exatamente, um tema de altíssima relevância e o podcast Conexão Comunidade traz até os ouvintes. O projeto podcast ele está dedicando espaço para questões tão importantes como essa, que é a violência contra a mulher, que é um problema sério e demanda ações conjuntas para combatê-la. Nós esperamos que esse episódio ajude a conscientizar e mobilizar a comunidade local, especialmente as mulheres que se encontram nessa situação. Para falar conosco sobre esses assuntos, temos grata satisfação de receber a promotora de justiça, a doutora Graziele Beatriz Galvão, atuando há mais de 10 anos no Ministério Público, exatos 11 anos, né, doutora? Ela é promotora de justiça das comarcas de Rondonópolis e Guiratinga, em Rondonópolis com atuação perante o Juizado Especial Criminal. Em Guiratinga atua em todas as áreas, tem um grande trabalho aí pela frente, e já atuou também na vara da violência doméstica familiar contra a mulher aqui em Rondonópolis. Bem-vinda, doutora Graziele, ao podcast Conexão Comunidade. Muito obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer também toda a coordenação do curso de jornalismo e do curso de direito da UNEMAT pelo convite e parabenizá-los pela iniciativa, porque este é um tema muito importante, muito caro para todos nós, para toda a comunidade, não apenas para as mulheres, porque é um tema que repercute na vida das mulheres, sendo elas vítimas ou não de violência, na vida dos homens, das crianças, enfim, de toda a comunidade. Então, se no passado as pessoas diziam que em briga de marido e mulher não se mete a colher, pois eu digo que hoje não é assim mais. Há informação para todos e nós temos que, como cidadãos conscientes que somos, denunciar, prestar apoio às mulheres que precisam de uma orientação jurídica, de um apoio psicológico, emocional na medida de nossas possibilidades, ajudar essas mulheres a sair desse ciclo de violência. Então, por isso que eu digo que em briga de marido e mulher se mete a colher sim, porque é um problema não só deles. Doutora, nós agradecemos pela presença. O Ministério Público ele desempenha um papel fundamental no combate à violência doméstica. Atua de uma forma bastante abrangente, desde a conscientização por meio de parcerias com outras instituições, até mesmo a articulação com esses órgãos para desempenhar e implementar ações e algumas outras atuações. Agora eu gostaria, para a gente iniciar esse bate-papo, que a senhora falasse para nós o papel em si do Ministério Público, esse papel institucional no combate à violência doméstica, falando um pouco a respeito aqui da cidade de Rondonópolis, da atuação do órgão. A atuação mais conhecida do Ministério Público no que diz respeito ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, ela está relacionada à persecução penal. É a propositura da ação penal, como autor da ação penal, atuando também nos inquéritos, durante a investigação, no controle externo da atividade policial, no que diz respeito à investigação dos casos envolvendo a violência doméstica e familiar contra a mulher, requisitando as diligências das autoridades policiais. Esse é o papel principal e mais conhecido.
Mas a atuação do Ministério Público, ela vai muito além do que as pessoas possam imaginar. Cabe também ao Ministério Público fiscalizar os estabelecimentos públicos e privados de atendimento à mulher vítima de violência, podendo adotar medidas administrativas e judiciais. Também cadastrar os casos de violência doméstica, porque nós temos cadastrados todos aqueles casos que chegam até nós, e aí nós colaboramos para a formação das estatísticas. E as estatísticas, elas são muito importantes para a atuação de toda uma rede. Sem estatística, a gente não consegue entender qual é o perfil daquela mulher que mais precisa da nossa atuação, se nós temos casos de subnotificação ou não, de onde vem esses casos, de onde está acontecendo a violência, mas ela não está sendo relatada. Então, o levantamento das estatísticas e a atuação eficaz de toda a rede também compete ao Ministério Público. Além disso, requisitar a força policial, bem como serviços públicos de saúde, educação, assistência social, segurança pública, entre outros. Por quê? A mulher vítima de violência, a violência doméstica, ela repercute na vida da mulher de uma forma muito ampla. Essa mulher que ela é vítima, ela precisa ter acesso a serviços públicos de saúde. Por quê? Se ela não é vítima de uma agressão física, por isso ela precisa de uma internação, tratamento ambulatorial, ela muitas vezes é vítima de uma violência psicológica. E ela precisa de um atendimento especializado psicológico. Repercute também na vida dos seus filhos. Então, por isso que nós estamos falando de educação. Muitas crianças que possuem mau comportamento, maus resultados nas escolas e sala de aula, você pode olhar para aquela família. Muitas vezes são famílias disfuncionais, em que a mãe está sendo vítima de violência, onde existe dentro da casa um uso abusivo de álcool, drogas. Então, também repercute na educação e na segurança pública, principalmente, porque nós estamos tratando de um crime, aí a segurança pública deve estar ainda mais presente. Além disso, a atuação também na esfera civil, com uma participação obrigatória em todos os processos cíveis que envolvam litígios decorrentes dessa violência doméstica. Nesta ocasião, nesta seara, como fiscal da lei. Então, se o Ministério Público ele trabalha tanto na repressão, que é o papel principal, é mais conhecido pela comunidade, mas também na prevenção e na atuação de toda a rede, porque não é só um órgão que trabalha com a violência, vários órgãos. Então, cabe ao Ministério Público, junto com o Poder Judiciário também, logicamente, coordenar todas essas atividades para que haja sucesso. São amplas as tarefas, né? Muitas. Exatamente. Para a gente compreender um pouco, né? Exatamente. E é para isso que nós estamos aqui. Então, além de atuar nesses casos que já acontecem, os casos ocorridos, o Ministério Público investe em programas e projetos de conscientização e prevenção. E se sim, de que maneira? Pode destacar alguns desses projetos e se eles incluem também atendimento aos agressores? Complicado falar disso, né? Quando a gente é mulher e fala da violência, mas é um processo que precisa ser cuidado também, né? Com muita responsabilidade, não é isso? Sim, exatamente. Há vários projetos de iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso para prevenir e conscientizar, sensibilizar a população quanto à violência doméstica. Existe na Procuradoria, no núcleo das promotorias de justiça especializadas no combate à violência doméstica em Cuiabá, um espaço destinado às mulheres. O nome dele é Espaço Caliandra. Nesse espaço, essas mulheres vítimas de violência, e aqui estão incluídas também as mulheres cisgênero e transgênero. Essas mulheres em situação de violência doméstica, elas recebem ali, nesse núcleo, no Espaço Caliandra, um apoio diante da violência que sofreram para si mesmas e também para seus familiares e dependentes. Ali também existe um atendimento interdisciplinar. Há assistentes, uma equipe composta por assistente social, psicóloga e assessoria jurídica, onde essas mulheres elas vão para uma sala, onde para ser assegurada a elas uma privacidade, né? Uhum. Elas têm uma sala de atendimento personalizado com acesso a esses profissionais, onde elas terão
um acesso assistente social, psicóloga, assessoramento jurídico. E esse espaço Caliandra, ele tem como objetivo estabelecer ações coordenadas justamente para evitar a revitimização. Ou seja, que aquela vítima, ela volte ao convívio com o agressor e seja vítima novamente. E nós vemos isso com bastante frequência. E as pessoas criticam muito sem entender como funciona todo esse processo, que é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Eu ouço muitas pessoas dizendo, doutora, mas é porque ela gosta de apanhar. Não, você não sabe do que você está falando. Ninguém gosta de apanhar, nenhum ser humano. Mas ela ainda não descobriu como sair daquele ciclo. Existe uma dependência econômica, existe uma dependência emocional. Então, muitas vezes, ela tem medo de ter a sua família destruída, ela não se vê fora daquele relacionamento. A autoestima dela está muito baixa. Então, ela acaba voltando. E aí a gente sabe que aquele agressor voltará a... Faz novamente. Faz novamente. E o que mais nos preocupa? Ele começa com uma agressão leve, vai progredindo, até que ela, infelizmente, é vítima de um feminicídio. Algo que nós vemos com muita frequência na prática. Eu atuei num caso recente, em Guiratinga, em que ficou muito clara essa questão. As agressões, elas foram progredindo, ele foi afastando essa vítima da família, ela parou de trabalhar, e aí ela começou a adoecer, e ela sempre falava, eu não sei o que eu faço, se eu sair, ele vai atrás de mim, ele fala que vai me matar, se eu ficar, eu também acho que ele vai me matar, então eu não sei mais o que eu vou fazer. Infelizmente, culminou na morte dessa mulher, uma mãe de 3 crianças pequenas. Mais uma vítima, né, desse feminicídio. Então, a gente tem que fazer de tudo para evitar essa revitimização. Então, proporcionando acesso à informação e celeridade nos encaminhamentos à rede de serviço. Quanto mais informação eles têm sobre a Lei Maria da Penha, sobre os mecanismos de proteção e de atuação nessa seara, e quanto mais rápido for esse encaminhamento aos serviços públicos, mais amparo ela terá e mais rápido será esse desligamento dela, a recuperação desse ciclo em que ela vive. Por isso que para seguir a sua vida, Exato. sozinha ou com outro companheiro, da forma que ela preferir, mas longe daquele ambiente tão hostil e que faz tão mal a ela. Exato. E, além disso, nós temos também um Observatório Caliandra. É um site, Wender e Rossano, muito interessante. Para quem quiser acessar, www.caliandra.mp de Ministério Público.br. Através desse site são disponibilizadas várias informações sobre inquéritos policiais e ações em andamento. Porque uma das queixas dessas mulheres eu procuro a justiça e eu não sei como está o meu processo. Eu não sei se está na mão do promotor, eu não sei se está na mão do juiz, eu não sei se ainda está com o delegado. Acha que não está correndo, né? Acha que não está acontecendo nada e está. Então, ela precisa ter acesso. Através desse site, constam essas informações. É lógico que para acesso dessas informações existem critérios, né? Porque é uma informação muito pessoal. E nesse site também constam estatísticas, canais de denúncia como 180, compartilhamentos de histórias e depoimentos de vida de mulheres que foram vítimas de violência e que hoje vivem uma nova história. Além disso, o Ministério Público lançou uma campanha chamada Juntos por Elas, MPMT. O objetivo dessa campanha é sensibilizar a sociedade no enfrentamento à violência doméstica. Dentro dessa campanha, firmou-se uma parceria com a TV Centro-América, onde, através dessa parceria, firmou-se que fossem veiculados alguns vídeos gratuitos na TV sobre a violência doméstica. Então, a TV Centro-América, ela cedeu alguns espaços para que fossem veiculados esses vídeos. Foram 16 dias de um movimento muito intenso de entrevistas
e de tempos em tempos esses vídeos eles são lançados e divulgados na TV Centro-América. Além disso, dentro dessa campanha Juntos por Elas, também houve a divulgação de outdoors na cidade, em ônibus, em banheiros de bares, academias e shoppings. Eles foram adesivados com um sinal para aquelas mulheres que precisam de socorro. Então, consta um cartaz com a imagem de uma mulher com um sinal, onde ela sabe que se ela precisar de socorro, ela pode fazer aquele sinal que ela conseguirá ajuda. Além disso, um planejamento estratégico institucional entre os anos de 2019 e 2023. Neste planejamento estratégico, o Ministério Público fomentou a implementação da rede de enfrentamento à violência doméstica em vários municípios do estado de Mato Grosso, dentre eles Barra do Garças, Várzea Grande, Alta Floresta, Cáceres, Primavera, Sinop, em Rondonópolis nós já temos. Mas temos também a Ouvidoria da Mulher, é o Disque 180. Nesta ouvidoria, as vítimas de violência doméstica e aquelas pessoas que queiram denunciar casos de violência contra a mulher podem entrar em contato com esse 180 e as denúncias serão direcionadas para as promotorias contribuição. Por exemplo, caso a mulher não queira fazer uma denúncia em Guiratinga, a promotoria da qual eu sou titular, porque tem medo da questão do sigilo, se sente envergonhada, às vezes não quer ir até o órgão, porque é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Basta entrar em contato com o 180, pedir ajuda ou se quiser denunciar outro caso de violência, que a ouvidoria encaminhará este caso para a minha promotoria. E de lá eu adotarei as minhas providências, como aquelas que eu já mencionei, encaminhamento para a rede, instauração de inquérito e tudo mais. E ao final, o Ministério Público está sempre promovendo palestras sobre o tema. É um tema que é discutido com muita frequência em âmbito interno e também cursos de capacitação, tanto para promotores quanto para servidores do Ministério Público. Doutora, a gente percebe que é um leque bastante Amplo, expressivo, né? Muito. Significativo com essas ações. E a população precisa saber disso, Com certeza. Quanto mais mulheres saber dessa atuação, muitas pessoas não sabem, né, Não Rossana? sabem, exatamente. Aí a senhora falou da questão da parceria com a TV, levar a informação para que chegue até essas mulheres também é um dos pilares de maior importância, né? Fazer chegar... Multiplicadoras também, Exato, né? Aquelas que elas que possam ouvem e acompanhar. repassa, aquela que ouve e ajuda, de Sim, repente. porque eu pergunto para vocês, quem nunca ouviu falar de um caso envolvendo violência doméstica? De uma familiar, de uma vizinha, de uma amiga? Quem nunca ouviu falar que aquela mulher que é do seu convívio social está sofrendo ou já sofreu? É isso. Doutora, a senhora falou de várias ações, a gente percebeu que grande parte delas são todas do MP, aqui do estado de Mato Grosso. E a nossa próxima pergunta é se o Ministério Público ele mantém diálogos com os poderes executivos, caso o Estado, as prefeituras aqui de Rondonópolis, vamos trazer para nós, e também o Legislativo, a Assembleia, câmaras, para tentar garantir a continuidade ou até mesmo a criação de novas políticas públicas. Como que isso funciona? O MP está sempre em contato, é receptivo quando vai buscar esse apoio? Sim, Wender, é importantíssimo, porque sem o poder executivo e legislativo, a gente não consegue fazer nada. Porque a rede, em sua maior parte, ela está no executivo. Os serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social. Então, sem o apoio do Estado em âmbito estadual e sem o apoio das prefeituras, dos municípios em âmbito local, essas ações elas não conseguem ser implementadas. Então, de fato, existe um diálogo constante do Ministério Público com o Poder Executivo e Legislativo para que sejam implementadas essas ações. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ele tem uma participação no grupo de trabalho referente ao Orçamento Mulher. O objetivo é elaborar estratégias para acompanhamento de programas e ações destinadas às mulheres. Então, existe essa parceria, onde o Ministério Público consegue indicar para o Poder Legislativo e para o Poder Executivo projetos, né, onde há uma maior necessidade dentro da rede de implementação de ações e de melhorias,
para que assim eles possam colocar dentro do orçamento. O Poder Legislativo votando o orçamento, a lei orçamentária, e o município colocando essa proposta dentro da lei orçamentária, certo? Para ser votado. Isso. Existe uma participação também do Ministério Público Estadual na Câmara Temática de Defesa da Mulher, da Secretaria Estadual de Segurança Pública, cujo objetivo é criar diretrizes para o planejamento, coordenação, execução. Há também um termo de cooperação técnica, eu achei muito interessante, porque traz aqui para nós a realidade de uma universidade, já que nós estamos dentro de uma universidade, né? Exato. De um projeto de uma universidade. Isso. Então, trago para a coordenação. Olha que ideia interessante. O Ministério Público, o Poder Judiciário, o município de Várzea Grande e a Univag, a Universidade de Várzea Grande, firmaram um termo de cooperação técnica. E a Univag, ela oferece bolsas integrais em cursos superiores e profissionalizantes para essas mulheres vítimas de violência doméstica. Olha só que... Porque exato. Porque ela vive aquela situação, ela quer sair, mas ela não tem como. Ela pensa muitas vezes, como que eu vou sair daqui? Eu não tenho uma profissão, eu não tenho um dinheiro guardado para me manter, eu não tenho um ofício, eu não sei fazer nada, até hoje eu só cuidei da minha casa e dos filhos, como que eu vou ingressar no mercado de trabalho? Então, deve existir um compromisso da sociedade. E olha que bonito esse compromisso firmado. Nós precisamos oferecer apoio e dar oportunidade para essas mulheres, para elas retornarem ao mercado de trabalho. Só tem coragem, né? Você se vê lá na frente, né? Sim. Mulher nessa situação. Porque ela não, muitas vezes ela não sai porque ela não consegue, ela não sabe como sair. O que ela vai fazer depois? Não é? Exatamente. Diante de tudo isso, a gente sabe, né, ouvindo agora a doutora, todo esse processo que leva apoio a essas mulheres, como que vocês enfrentam isso? Sim, Rosana, não é fácil. As parcerias, elas têm que ser firmadas constantemente. Os diálogos também devem ser constantes. As campanhas. Mas o nosso maior desafio, sabe qual é? Diminuir os números de feminicídio. O estado de Mato Grosso já superou a média nacional de feminicídios. Nós precisamos reverter esse quadro. E de que forma isso é possível? Com a prevenção, com a repressão, logicamente. Sim. Aquele agressor, ele precisa saber que a lei, ela é eficaz, a Lei Maria da Penha, ela é séria, ela é eficaz. E caso ele cometa o ilícito penal, ele será punido com rigor. E também com a prevenção, com todas essas ações que eu mencionei. Mas é um dado relevante e preocupante ao mesmo tempo. O estado de Mato Grosso está entre os 3 estados com maior índice de feminicídio no Brasil. Doutora, a gente falou aí de algumas situações e agora vamos falar um pouco dessas vítimas. Quais são as medidas adotadas pelo MP? Assim que uma mulher é vítima mesmo de uma lesão corporal, é um crime ali que a gente pode colocar que é o principal hoje registrado, é meio que isso, a porta de entrada para que esses casos se prolonguem. Infelizmente, podem resultar em tentativas e até mesmo em homicídios. Qual é a medida de urgência solicitada ali para essa mulher? São as medidas protetivas ou tem algumas outras implementações pelo MP que dadas para garantir a segurança dessa mulher, evitar um crime mais grave? Se uma mulher ela é vítima de violência, o primeiro passo é procurar a autoridade policial, registrar um boletim de ocorrência, ali será acolhido um termo de depoimento, poderá haver uma situação de flagrante ou não, e colherá o termo, ela será submetida a um exame de corpo de delito para atestar aquela lesão, certo? E ali na delegacia, ela poderá requerer essas medidas protetivas de urgência. Por que elas surgiram essas medidas e quais são? Por que a Lei Maria da Penha trouxe essas medidas? Porque não adianta ela procurar a autoridade policial, registrar um boletim de ocorrência, nós iniciarmos, então, toda uma persecução penal, sem que ela tenha uma proteção, porque ela precisa voltar para casa. Mas vai voltar, né? E vai voltar, porque para onde ela vai voltar?
ela precisa voltar para casa. Mas do que adianta ela voltar para casa se aquele agressor está lá? Então, ela precisa ter meios para que ela consiga passar por todo esse processo de uma forma mais segura, menos dolorosa, tendo resguardado a sua integridade física e a sua integridade psicológica também. Então, dentre essas medidas, menciono agora essas medidas. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, porque muitas vezes ela é ameaçada com uma arma de fogo, ou se não foi ameaçada, ela pode relatar para a autoridade policial: eu tenho medo dele, e eu sei que ele tem uma arma dentro de casa. Né? Então, pode ter suspenso ou restrito esse porte de armas. O afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, o que é muito comum. Foi o que eu disse no início. Como ela vai voltar? Ele está lá. Então, o juiz pode determinar, após ouvir o Ministério Público, que ele se afaste daquele lar por um período. A proibição de aproximar-se dessa vítima e de familiares e testemunhas. E, inclusive, quando eu estou atuando num caso em que há requerimento dessas medidas, eu sempre peço ao magistrado para que deixe bem claro que essa proibição de aproximação, ela não se restringe à aproximação física, mas também à aproximação virtual, porque hoje em dia nós temos quantos canais aí de comunicação? Sim. Do que adianta você impedir essa aproximação física, se ele mantém contato com ela por telefone, se ele continua encaminhando mensagens via WhatsApp, via Instagram. Ameaçadoras, não é? É. Então, não adianta. E tanto essas mensagens não podem ser encaminhadas diretamente para ela, esse contato não pode ser direto com ela, e também não pode ser através de familiares. Porque eu já vi casos em que ele não falava para ela, mas falava para familiares. Manda um recado. Chegaria, não é? Isso. Exato. Então, e aí o temor nunca vai cessar, Não. Ela nunca vai se sentir segura e protegida. Então, por isso que é importante essa proibição de aproximação. A proibição de contato por qualquer meio de comunicação, proibição de frequentar determinados lugares. Por exemplo, é um casal que frequenta aquela igreja há muitos anos. Ou é um casal que frequenta aquele mesmo espaço público há muitos anos. Ela sabe que se ela for lá no domingo, em tal horário, ele estará. Então, dependendo da gravidade dessas ameaças, dessa agressão, vamos colocar agressão de uma forma geral, dessa violência como um todo, é necessário proibir que ele esteja lá naquele horário, né? Justamente para evitar esse contato. É possível também a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, e tudo isso deve ser avaliado conforme o caso concreto, pois às vezes haverá também a necessidade, dependendo da gravidade, da agressão, da violência, de que esse pai não tenha contato com aquelas crianças. Isso é provisório, mas às vezes há necessidade. A prestação de alimentos, porque muitas vezes ela depende dele financeiramente. Sim. E também há uma dependência dos filhos. Então, ele pode ser obrigado a prestar alimentos para ela e para as crianças. O comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, que também é importante. De nada adianta ter uma rede totalmente equipada, estruturada para tratar da mulher, se nós não cuidarmos do agressor, se nós não tentarmos mudar a mentalidade dele, fazer com que ele entenda que existe uma grande cultura, infelizmente, machismo. Que já é histórica, né? Que já é histórica, onde muitos homens, infelizmente, ao se casarem com uma mulher, ao manterem um relacionamento, sentem que são delas, que elas devem obediência a eles e que eles são donos. Infelizmente, ainda existe. E isso também precisa ser mudado. Eles podem ser encaminhados para programas. Se forem usuários de drogas, podem ser encaminhados também para tratamentos no CAPS. Se for necessário internação, um caso mais extremo, também é possível. Um acompanhamento psicológico do agressor, conforme eu já mencionei. Enfim, essas são as medidas. Eu considero muito válidas, muito eficazes. Elas já são implementadas, mas nós precisamos de uma rede cada vez mais estruturada. Quanto maior for a nossa estrutura de rede de atendimento,
mais eficazes essas medidas serão, porque elas serão aplicadas da maneira como precisa, né, de forma pontual, de forma assertiva. A Lei Maria da Penha ela é muito completa, ela foi uma lei muito bem feita, muito bem elaborada, mas é por isso que esse tema tem que ser sempre discutido, ele tem que estar sempre em voga, porque não adianta. Muito completa, muito bem feita, se nós não temos mecanismos eficazes de implementação. Essas redes elas estejam amparadas também, né, para que dê esse amparo, para que dê esse socorro, para que faça esse trabalho. Nesse sentido de toda essa explanação que a senhora fez nesse momento, a senhora acredita que tem denunciado mais, que essa informação tem chegado a elas assim? As denúncias aumentaram bastante, mas ainda não refletem a nossa realidade, tenho certeza absoluta. Há muitos casos de subnotificação. As mulheres ainda têm muita vergonha de retratar a violência em que vivem. Ainda tem muita dificuldade de pedir ajuda. Principalmente as mulheres com maior poder econômico, aquelas mais informadas, né? Porque a violência doméstica, ela está em todos os lugares. Não escolhe classe social. É aquela mulher mais humilde, mais carente, desde aquela mulher mais humilde e mais carente, até aquela profissional, formada, independente, com status social e econômico interessante, digamos assim. Então, há muitos casos de violência dentro de casa que não são notificados, porque elas têm medo da exposição, muitas se sentem culpadas, acreditam que aquilo aconteceu por culpa delas, se elas não tivessem feito isso ou aquilo, não teria acontecido, mas a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Tem todo um contexto, existe todo um histórico naquela relação conjugal que precisa ser dado, mas estão crescendo as denúncias, elas estão aumentando, não refletem a nossa realidade, mas nós já fizemos um progresso muito grande. Nós pensarmos, gente, que antes de 2006, o ano em que surgiu a lei, em que ela foi publicada, nós não falávamos disso. Ninguém falava de violência doméstica, não era? Ninguém falava. Coisas aconteciam no ambiente do lar ali, ficavam por ali. Sim, sempre existiu e ninguém falava nada. Até um dia em que a Maria da Penha, ela se viu vítima de uma violência doméstica, familiar, e ela foi procurar ajuda, não teve resposta que ela precisava, e ela, irresignada, ela foi atrás, continuou procurando aquela resposta, até que o caso dela foi levado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o Brasil foi obrigado a criar uma lei que reconhecesse que a violência doméstica e familiar, ela existe, ela é latente no Brasil. De fato aconteceu. Sim. E o Brasil se viu obrigado a criar mecanismos de prevenção, de proteção e de repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher. Quantas mulheres em audiência já disseram, doutora, eu só não morri porque meu vizinho chamou a polícia. E aí o vizinho fala, eu ouvia muitos gritos, eu ouvia muito barulho. As pessoas têm que se envolver mais, não é que você vá opinar na relação conjugal do seu vizinho, não é isso, meter a colher, não é opinar, não é dar palpite. Entrar lá dentro da casa dele e dizer o que vai acontecer. Claro que não. Mas se você está ali, parede com parede, escutando gritos, você está vendo que algo ali não está normal. É seu dever como vizinho, seu dever como cidadão, entrar em contato com a autoridade policial, com a polícia militar. Nós temos a patrulha patrulha da violência doméstica, né? Patrulha da mulher. Olha, minha vizinha mora em tal lugar. Ela tem alguma coisa estranha acontecendo na casa dela, porque eu estou escutando gritos. Quantas vezes eu já vi isso? A mulher não morreu por pouco, porque o vizinho adotou uma providência. E essa questão também do julgamento entre as mulheres, né? Eu gosto muito de falar isso nas minhas palestras.
Você, mulher, é quem mais deve apoiar a outra e menos julgar. Porque é fácil, quando você está vendo a violência, o que você vê ali é só como se você tirasse uma foto daquele momento. Você está vendo o momento, você não está vendo o contexto, você não está vendo o histórico daquele casal. A pessoa não está vendo tudo o que aconteceu já na vida daquela mulher, para que ela permitisse ser tratada daquele jeito, né? Muitas vezes foi tratada muito mal na infância, foi negligenciada. Muitas foram vítimas de abuso sexual na infância e carregam essa comigo até hoje. Viveram de casa em casa. Enfim, tem muitos fatores que influenciam. Tem uma autoestima muito baixa. Então, o que eu digo para as mulheres é: se solidarizem com a dor da outra. Infelizmente, a gente vive numa cultura em que que ela é difundida na TV, nas músicas, de que mulheres são inimigas. Jogando uma mulher contra a outra, né? Uhum. Até nas músicas. As inimigas. Eu vou colocar essa inimiga para lá, não é? Não tem isso? Exato. Por que isso? E as mulheres que não votam, não mulheres, eleger tantas mulheres, Sim. né, para modificar um pouco dessas leis, dessas ações. Isso não acontece com os homens. Os homens são unidos. Não é? Exatamente. E as mulheres não. Agora, por quê? Então, vamos mudar isso. Não é porque as coisas sempre foram desse jeito que elas precisam continuar dessa forma. Exatamente. No episódio de hoje, recebemos a promotora de justiça, Graziele Galvão. Falamos sobre violência doméstica contra as mulheres, essa atuação do Ministério Público por meio das redes de apoio e enfrentamento. Muito obrigado, doutora, por suas contribuições, pelos esclarecimentos, todo esse contexto, mais do que tudo, esse trabalho prestado da nossa sociedade, principalmente as nossas mulheres. Eu é que agradeço, Ender e Rossana. Gostei muito de ter participado. Nunca tinha feito um podcast. Isso para mim é novidade. Que bacana. Mas adorei o cenário de vocês aqui. É muito interessante. Parabéns, muito organizado. Uhum. Parabéns pela iniciativa. Isso é muito bom. Temas, não só da violência doméstica, mas como você já havia mencionado, assuntos de interesse público que precisam cada vez mais serem difundidos para que a informação chegue aos ouvidos de quem precisa. Eu agradeço o convite, fico muito feliz em participar. Gosto muito de falar desse tema. Estou sempre palestrando a respeito. E agora, num novo formato, em podcast. Em podcast, exatamente. Coloco-me à disposição. Sempre que precisarem, estou aqui. Olha, Rossana, o que eu digo para essas mulheres é: você precisa dar o primeiro passo. Não queira fazer tudo de uma vez. A mulher, ela precisa entender que para sair desse ciclo, se ela der o primeiro passo, ficará mais fácil dar os outros. Mas ela tem que sair. Ela tem que procurar ajuda. Porque eu já ouvi isso de muitas mulheres. Doutora, começou como um empurrão. Na outra briga, quando ele bebeu, ele já me deu um murro. Na outra, ele me jogou no chão e pisou em cima de mim. Então, existe, mulheres, uma progressão dessa violência. Não permitam que essa violência que vocês vêm sofrendo dentro de casa, ela progrida. Porque eu já vi muitos casos em que a mulher começa se envolvendo com aquela figura do príncipe encantado. Ele a trata bem, ele é gentil, ele é bem-quisto. Só que ele possui vários problemas também de insegurança, de autoestima, e ele começa a minar tudo que está dentro daquela mulher, tudo que ela tem de bom. Ela quer fazer algo, ele não deixa, ela quer trabalhar, ele não deixa, ele quer que ela fique só com ele. Afasta dos familiares, e aí um dia ele chega em casa mais nervoso, porque teve um problema no trabalho, ele agride, dá um empurrão. Aí, a relação dele com o chefe, ou com ele tem outro problema fora de casa, vai ficando mais grave, vai ficando mais difícil, e ele desconta na mulher. Até que isso chegue num limite. E muitas vezes culmina num feminicídio.
O feminicídio, que eu quero dizer para as mulheres me ouçam, o feminicídio ele não acontece de um dia para o outro. Ele não vai virar para você e vai falar assim, num dia ele fala, vou te matar e te mata. Ele é uma progressão das agressões. Então, eu já vi mulheres inteligentes, bonitas, bem-sucedidas, benquistas por todos, e que não deram o primeiro passo. Se tivessem dado o primeiro passo, se tivessem pedido ajuda lá atrás, na primeira agressão, teriam conseguido sair. Mas achavam que não iria dar em nada aquela primeira agressão. Mas ela deu sim. Essa é a minha mensagem. Tenham coragem, porque vai dar certo. E chegamos ao final de mais um episódio, né? Sempre trazendo até vocês que nos acompanham um tema de interesse público. Esse é o nosso objetivo. Compartilhe essas informações com mais mulheres, com mais pessoas. Sigam o nosso podcast. Fiquem ligados e até a próxima. Aí, até a próxima.